Ai, meu Deus! Não acaba com o meu sonho! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou chorar aqui! Você tá acabando com tudo! Você tá falando que a NASA fica mentindo pra mim! Olá, o vídeo já vai começar, mas antes eu quero te perguntar: você gosta de jogar no celular? Curte emuladores? Se a sua resposta foi sim, eu te apresento um dos melhores aplicativos de emulação. Esse é um aplicativo desenvolvido totalmente para celulares, onde você encontra vários consoles e jogos. É só baixar e começar a jogar. Link na descrição ou no comentário fixado. E aí, pessoal inteligentista, eu tenho recebido comentários aqui de vocês para explicar a paralaxe estelar no geocentrismo. A paralaxe estelar prova que a Terra orbita o Sol. Aqui no canal nós já desmoronamos muitos dos mitos do heliocentrismo. As fases de Vênus provam que o heliocentrismo é verdadeiro? É falso. Pêndulo de Foucault prova que a Terra gira? Falso. Então no vídeo de hoje nós vamos desmoronar mais um dos mitos do heliocentrismo, que é aquele que diz que a paralaxe estelar prova que a Terra orbita o Sol. Mas antes disso nós precisamos entender o conceito de paralaxe. O que é a paralaxe? Você pode observar aí na tua casa, sem muitos esforços, tá? Eu pensei aqui numa ilustração bem simples para isso. Pega duas canetas e dispõe as canetas dessa maneira aqui. Fecha o teu olho direito. Fecha o teu olho esquerdo, observando as canetas. Fecha o olho direito, fecha o olho esquerdo. O que você vai perceber é que a caneta aparenta ter se deslocado. Ou seja, à medida que você muda o teu ponto de observação, o objeto observado parece ter mudado de posição. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, não é verdade? Pode fazer com os dois dedos mesmo, assim, ó. Olha lá. Olha que coisa, ó. Deslocou. Não. Não, mas tá na frente. Deslocou. Isso é a paralaxe. O mesmo princípio acontece quando você observa uma estrela no céu. Imagina que você tira aí um dia, tá, da tua vida para observar uma estrela e você tenta observar a estrela que lhe aparenta estar mais próxima em relação... Mano, que live lixo, puta que pariu. Com tanto de informação que tem na net, o cara tá vendo um outro idiota falando. Ai, meu Deus! Não acaba com o meu sonho! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou chorar aqui! Você tá acabando com tudo! Você tá falando que a NASA fica mentindo pra mim! Tanta coisa boa que tem na internet de prova, vários CGI da NASA, você fica mostrando um tonto falando. Chora, Globe Globe, chora! Olha lá! Ah, o Frank puxa a pena! Vocês são tudo um bando de Frank puxa-pena do caralho. Em relação às outras, você marca a posição exata dessa observação, o ângulo exato, você marca o horário exato, e você vai fazer essa mesma observação 6 meses depois, no mesmo horário, na mesma localização. O que é que você vai perceber? Você vai perceber que a mesma estrela que você observou 6 meses atrás aparenta estar agora numa posição diferente. Ela aparenta ter se deslocado em relação às outras estrelas. Isso é a paralaxe. Nessa figura aqui, à esquerda, é a perspectiva heliocêntrica da paralaxe estelar. O Sol está fixo, não se move, a estrela também está fixa e a Terra se move, certo? Então, numa época do ano, a Terra vai estar em uma posição e depois de 6 meses, digamos, a Terra vai estar numa posição diametralmente oposta, certo? E daí você muda a posição da Terra e observa a mesma estrela. A estrela vai parecer para você, observando aqui da Terra, ter deslocado de posição. Ora, nesses 6 meses, a Terra se deslocou, certo? A Terra mudou de posição, porque a Terra está orbitando o Sol. Então, por conta dessa mudança de posição da Terra, o teu ponto de observação mudou também. Isso significa que a estrela observada 6 meses atrás e 6 meses depois vai lhe aparentar ter mudado de posição, porque o teu ponto de observação mudou. A Terra está girando ao redor do Sol, certo? Então, essa ideia foi vendida como a grande prova que a Terra orbita o Sol. Colocando um pouco de contexto histórico, no século XVI, quando surge o copernicanismo e esse movimento forte da teoria heliocêntrica, os geocentristas da época falaram: se o heliocentrismo for verdadeiro, então nós esperamos observar que as estrelas mudam de posição ao longo do ano, porque a Terra está mudando de posição, certo? Isso é óbvio.
Só que, naquela época, os equipamentos não eram muito precisos. Você não conseguia medir essa mudança na posição das estrelas. Bom, com esse exemplo aqui, o deslocamento parece ser muito grande, né? Quando você fecha um olho, fecha o outro e André tal. Luiz Mas em Superchat relação às de R estrelas, Cifrão esse 5.5. O a fumaça saindo dos ouvidos do Globi Globi kkkkkkkk. Ah, eles ficam que nem uma panela de pressão. Eles ficam doidos. Ficam tudo doido. Eles choram, eles choram. Quando você fala que o CGI da NASA é só CGI mesmo. deslocamento é muito pequeno, de modo que a paralaxe estelar ela só foi de fato medida 200 anos depois Fica de doido, Copérnico. fica O heliocentrismo ele passa por 200 anos como um paradigma da astronomia, na verdade sem nenhuma prova. Então, em tese, o heliocentrismo ele só vem a ser provado no século XVIII com a paralaxe estelar. Por quê? Porque os astrônomos da época e os físicos da época não foram criativos o suficientes para fornecer uma explicação geocêntrica para a paralaxe estelar. Se o Tycho Brahe estivesse vivo nessa época, ele falaria qual era a explicação geocêntrica, tá? Então a questão é a seguinte, se você consegue fornecer uma explicação na perspectiva geocêntrica equivalente, que explica também a paralaxe estelar, você desmonta essa ideia que a paralaxe estelar prova o heliocentrismo. Bom, então nós já entendemos o que é paralaxe, eu expliquei para vocês, e nós já entendemos também como a paralaxe estelar é explicada no heliocentrismo. Agora, vamos explicar a paralaxe estelar no geocentrismo sob uma perspectiva puramente geométrica. No geocentrismo, a Terra está parada. A Terra não está mudando de posição. Então, como explicar a paralaxe estelar? Como explicar o deslocamento da estrela? A paralaxe estelar, no heliocentrismo, é um movimento aparente da estrela. No geocentrismo, a paralaxe estelar é um movimento real da estrela. A estrela realmente está mudando de posição, cara. Aqui nós temos duas perspectivas, certo? Que se equivalem de um ponto de vista geométrico. O que isso quer dizer? Geometricamente, você não pode usar a paralaxe estelar para dizer que ela prova o heliocentrismo. Não há controvérsia nisso aqui. O que eu estou falando aqui é óbvio. Ok? Agora, o ponto que pode gerar uma discussão é o seguinte. Mas Douglas, qual é a força que faz a estrela se movimentar no geocentrismo? Ora, no geocentrismo a Terra está parada no centro do universo. E tudo gira ao redor dela, inclusive as galáxias mais distantes. Esse universo giratório, ele produz um pseudo-potencial em sistemas estelares, nas estrelas, de modo que esse pseudo-potencial vai imprimir uma força, uma pseudo-força, que a gente pode chamar de forças inerciais, na estrela, e a estrela vai literalmente se movimentar. Não é um movimento aparente, tá? E essa movimentação da estrela é periódica, porque o giro do universo também é periódico. E aí você pode achar, mas cara, isso é absurdo. Não, na verdade, se isso não ocorrer, você quebra o princípio da equivalência, que é um excelente princípio físico. Então qualquer explicação que você atribuir à rotação da Terra ou à translação da Terra, eu devo ser capaz também de explicar essa observação com a Terra parada e o céu giratório. Se eu não conseguir fazer isso, você acaba com a física. Você pega o princípio da equivalência e joga no lixo. E uma coisa extremamente interessante é que isso que eu estou falando aqui para vocês foi publicado, tá, em um artigo científico do Jornal de Física Europeu. Eu vou deixá-lo na descrição. É um físico croata, o Luka Popov. Esse foi um dos melhores artigos aí científicos que eu li nos últimos dias, tá? E o título do artigo é o seguinte: uma análise newtoniana, matiana, do modelo neo-tychoniano do movimento dos planetas. E aqui eu selecionei algumas sentenças do artigo, tá? É um artigo muito legal, e mesmo você sem ser físico, tá? Você consegue ler a introdução desse artigo. Lê a introdução desse artigo, porque ele dá uma explicação de como a astronomia foi se desenvolvendo e que hoje, na verdade, você não consegue dizer se o sistema é heliocêntrico ou geocêntrico, tá? Até mesmo de um ponto de vista dinâmico. E aqui eu separei algumas afirmações dele. De acordo com o princípio de Mach, que eu já citei aqui no canal também para vocês, a Terra poderia ser considerada como o centro do universo. De fato, o universo estaria orbitando ao redor da Terra e iria criar exatamente as mesmas forças que nós atribuímos aos movimentos da Terra. O que ele está falando aqui é o princípio da equivalência, em outras palavras. Se você não tomar esse princípio como válido, pega a física moderna e joga no lixo. Ok? Ele continua aqui, ó. As consequências do princípio de Mach, que as forças inerciais podem ser vistas como interações reais da matéria distante do universo. Então, as galáxias distantes que estão girando ao redor da Terra estão produzindo essas forças inerciais. E aí ele cita aqui um artigo que exemplifica isso, tá? E ele continua. A única questão que permanece é a seguinte. Veja, eu estou citando aqui um artigo publicado no Jornal de Física Europeu, tá?
Essas forças inerciais, por elas mesmas, podem ser suficientes para explicar todos os movimentos translacionais que nós observamos da Terra e podem reproduzir o modelo geocêntrico do Tycho Brahe? A discussão, nesse artigo, vai mostrar que a resposta é positiva. E aí ele adentra na discussão colocando a dinâmica, né? Comparando a mecânica newtoniana no modelo heliocêntrico e no modelo geocêntrico, sempre usando o princípio de Mach, e ele vai chegar à conclusão que, sim, você consegue explicar absolutamente tudo, tá? Na perspectiva geocêntrica, que em tese só era explicado na perspectiva heliocêntrica e os movimentos da Terra. E aqui ele vai usar uma matemática e tal, essa parte do artigo é mais para físicos mesmo, tá? Mas a introdução, você que não é físico, consegue ler de boas, e ele já diz o que ele vai fazer e o que ele demonstra já na introdução, tá? E vou ler também aqui para vocês a conclusão. A equivalência cinemática do sistema copernicano heliocêntrico e do sistema geocêntrico neo-tychoniano é demonstrada como sendo uma consequência da presença de pseudos potenciais no sistema geocêntrico, que, de acordo com Mach, devem ser vistos como potenciais reais originados do fato da aceleração simultânea do universo. Então, o universo giratório, ele vai produzir potenciais, certo? E esses potenciais, em outras palavras, vão imprimir uma força nas estrelas, por exemplo, e essas estrelas, elas vão se deslocar literalmente na perspectiva geocêntrica. Então, quando você observa uma estrela num período do ano, e depois de 6 meses você observa essa mesma estrela e percebe que ela se deslocou um pouquinho, esse deslocamento não é devido ao movimento da Terra, mas sim devido ao movimento do céu. A estrela literalmente está mudando de posição na perspectiva geocêntrica. Então, eu estou fornecendo aqui para você uma explicação geocêntrica equivalente de modo geométrico e até mesmo dinâmico ao heliocentrismo. E aí vem a pergunta, como é que a paralaxe estelar pode provar que a Terra orbita o Sol? Se eu consigo explicar essa observação da paralaxe estelar também numa perspectiva geocêntrica, usando o princípio de Mach, usando o princípio da equivalência. A pergunta que não quer calar, Evidentemente, a paralaxe estelar não prova o heliocentrismo, ok? A última sentença do artigo. Se alguém puder colocar todo o universo em um movimento acelerado ao redor da Terra, o pseudopotencial correspondente a uma pseudoforça, que ele demonstra qual é essa pseudoforça, ele cita a equação, vai ser imediatamente gerado. Então, o universo giratório vai criar pseudos potenciais que imediatamente vão criar pseudos forças. E essa pseudo-força é o que vai imprimir o deslocamento da estrela, ok? Isso tudo pode parecer muito pra reagir ao canal desse cara, não sei se você já viu. Na Terra plana não existe universo, tudo que está no céu faz parte do firmamento. Na Terra plana não existe universo, tudo que está no céu faz parte do firmamento. Sim. Não é que não existe universo, né? O universo observável é o que a gente vê no céu. As estrelas e os planetas. Esse é o universo observável. Agora, esse universo aí que os caras falam de 3 trilhão de galáxias, de outros planetas além das galáxias, e blá blá blá, e blá blá blá, de matéria escura, do meu saco. Isso aí é conversa mole. Chamando o R$10. Muito complicado, mas quando a gente pergunta aos seus amiguinhos. Coloca uma animação, as coisas ficam mais simples. Aqui está uma animação da equivalência da paralaxe estelar no sistema copernicano e no sistema tychoniano, ou seja, no heliocentrismo e no geocentrismo. Naruto Uzumaki Clipe Superchat TDR Cifran 2.2. Salve Jandy.
toda vez que você vê um físico, um astrônomo falando que a paralaxe estelar prova que a Terra orbita o Sol, saiba que rigorosamente ele está errado. A paralaxe estelar pode ser também perfeitamente explicada na perspectiva geocêntrica. Então, esse é mais um dos mitos do heliocentrismo, que foi vendido aí por pelo menos 400 anos, dizendo que prova que a Terra orbita o Sol. Não prova, assim como o pêndulo de Foucault não prova, assim como o satélite geoestacionário não prova, assim como fases de Vênus não provam, assim como o GPS não prova. Na verdade, é o que eu tenho falado para vocês também, não existe uma prova sequer do heliocentrismo, tá? Nós hoje temos um estado de equivalência entre esses dois modelos, de modo que você não consegue discernir, esse modelo é o verdadeiro e esse é o falso em relação a essa observação. Não. Qualquer explicação que você fornece no modelo heliocêntrico pode ser mapeada também para um modelo geocêntrico. Em outras palavras, eu estou colocando aqui para vocês de que existe uma possibilidade muito real. E quase ninguém fala isso, não sei porquê, porque não sabe na verdade. Existe uma possibilidade muito real de que sim, a Terra esteja parada no centro do universo e tudo gira ao redor da Terra. Ou seja, a Terra é o referencial absoluto do universo, ok? Muito obrigado a todos, o canal foi desmonetizado pelo YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu continue produzindo, cara, ajude o canal, dê o suporte, tá? Vou deixar aqui a chave Pix e também você pode entrar no meu Patreon para documentários e vídeos exclusivos. Obrigado e até mais. Brabo. Ele tá colocando o nome do pessoal que tá ajudando. Colocou o nome lá, Super Xandão. Bacana, velho. Que isso, velho. É um prazer aí ajudar o Inteligentista. Canal brabo.